A real história dessa avó. Abriguei e fui expulsa de casa. Ela chegou pedindo ajuda e destruiu tudo o que eu tinha. Olá, queridos ouvintes. Antes de mergulharmos nesta emocionante história, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal para não perderem nenhuma das nossas narrativas cativantes. Agora, acomodem-se e preparem-se para conhecer uma jornada de coragem e resistência, que começa justamente assim. O relógio da sala marcava exatamente 3 horas da tarde quando Dona Lourdes sentiu o peso das palavras de sua filha caírem sobre seus ombros como pedras. Mãe, já está decidido. Vamos vender esta casa. É grande demais para a senhora e precisa de muitas reformas, declarou Márcia, enquanto folheava documentos espalhados sobre a mesa de jantar de madeira maciça que pertencia à família há mais de 50 anos. Lourdes, com seus 83 anos marcados no rosto por rugas que contavam histórias de uma vida inteira, permaneceu imóvel na cadeira de balanço. Seus dedos, nodosos pela artrite, apertavam o tecido florido do vestido que usava. O silêncio momentâneo era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo e pelo farfalhar dos papéis que Márcia e Ricardo, seu genro, organizavam com eficiência calculada. Já encontramos um apartamento pequeno em Copacabana, mais perto da nossa casa. Vai ser melhor para todos, continuou Márcia sem levantar os olhos dos documentos. A sala, banhada pela luz dourada que entrava pelas janelas de madeira entalhada, parecia subitamente menor. As paredes amareladas pelo tempo, cobertas de fotografias em molduras simples, testemunhavam silenciosamente aquele momento. Era como se cada objeto daquela casa em Botafogo, cada memória impregnada nos móveis antigos, prendesse a respiração junto com Dona Lourdes. Esta casa não está à venda. A voz de Lourdes saiu baixa, mas firme, surpreendendo até a ela mesma com sua determinação. Seu pai e eu construímos cada pedaço deste lar. Aqui nasceram vocês. Aqui ele viveu seus últimos dias. Não vou sair daqui. Ricardo, que até então permanecia calado, aproximou-se com passos pesados. Alto e imponente em seu terno cinza, colocou-se ao lado da esposa, formando uma barreira física diante da senhora frágil. Dona Lourdes, sua voz tinha aquela falsa doçura que ela aprendera a reconhecer nos 6 anos desde que Antônio falecera. A senhora não pode mais morar sozinha. Semana passada esqueceu o fogão ligado? E se não fosse a Zefa ter aparecido? E aquela queda no banheiro há 2 meses? Precisamos pensar na sua segurança. Lourdes sentiu o sangue subir às faces. Não era uma criança para ser tratada daquela forma. Endireitou-se na cadeira. Seus olhos castanhos, ainda vivos e brilhantes, fixaram-se nos do genro. Posso ter esquecido o fogão uma vez, Ricardo, mas não esqueci que esta casa está no meu nome. E não esqueci como assinar documentos. Virou-se para a filha, que finalmente a olhava com surpresa. Márcia, sua preocupação é comovente, mas desnecessária. Tenho a Zefa que vem 3 vezes por semana. Tenho meus vizinhos. Tenho o Dr. Paulo que me visita regularmente. Estou bem aqui. O ar na sala ficou denso. Márcia trocou um olhar rápido com o marido, antes de voltar-se para a mãe. Sua expressão agora uma mistura de frustração e condescendência. Mãe, não seja teimosa. A senhora não está mais em condições de tomar decisões tão importantes sozinha. Papai confiou em nós para cuidarmos de você. Lourdes sentiu uma pontada no peito, que nada tinha a ver com seus problemas cardíacos. Era a dor de perceber que, para sua própria filha, ela havia se tornado apenas um fardo, uma responsabilidade, não mais uma pessoa capaz de determinar seu próprio destino. Seu pai confiou em mim por 55 anos de casamento, Márcia, e em nenhum momento ele duvidou da minha capacidade de administrar nossa vida, mesmo quando a idade começou a pesar. Lourdes levantou-se lentamente, apoiando-se na bengala de madeira escura que Antônio havia entalhado para ela. Esta conversa está encerrada. A casa não será vendida. Ricardo deu um passo à frente, sua sombra projetando-se sobre a pequena figura de Lourdes. Infelizmente não é tão simples assim, Dona Lourdes. Já iniciamos o processo. É para o seu próprio bem. Foi nesse momento que Lourdes sentiu algo despertar dentro dela. Uma força que vinha não apenas da indignação do momento, mas de décadas vivendo com dignidade e autonomia. Ela não permitiria que sua vida fosse decidida como se ela já não existisse, como se sua voz não importasse. Saiam da minha casa, disse com uma calma que contrastava com a tempestade em seu interior. Agora.
Maria de Lourdes Oliveira Santos nasceu em uma manhã ensolarada de abril de 1940, em uma casa simples no subúrbio do Rio de Janeiro. Filha de um ferroviário e de uma costureira, cresceu entre tecidos coloridos e o cheiro de café forte que sua mãe preparava nas madrugadas. Desde pequena, aprendeu o valor do trabalho e da perseverança, observando seus pais construírem uma vida digna, com recursos limitados. Aos 17 anos, quando trabalhava como balconista em uma padaria do bairro, conheceu Antônio Santos, um jovem carpinteiro de mãos calejadas e sorriso fácil. O namoro foi breve, e aos 19 anos, Lourdes já estava casada e morando em uma pequena casa alugada em Botafogo, bairro que se tornaria seu lar permanente. Antônio era um homem de visão. Trabalhava incansavelmente em sua oficina, economizando cada centavo para realizar o sonho de ter a casa própria. Lourdes, por sua vez, complementava a renda familiar com seu talento para a costura, herdado da mãe. Juntos, construíram não apenas um patrimônio material, mas uma família unida. Márcia nasceu em 1962, enchendo a casa de alegria com seus cachinhos negros e olhos curiosos. 3 anos depois, chegou Carlos, completando a família que Lourdes e Antônio tanto sonharam. A vida não era fácil, mas era plena. Cada conquista era celebrada, cada dificuldade enfrentada de mãos dadas. Em 1970, após anos de economia e trabalho árduo, finalmente conseguiram comprar o terreno onde construiriam sua casa definitiva. A mesma casa que agora Márcia e Ricardo queriam vender. Antônio desenhou cada detalhe, aproveitando seus conhecimentos de carpintaria para criar móveis sob medida. Lourdes escolheu as cores, planejou os espaços, transformando 4 paredes em um verdadeiro lar. A casa na Rua das Acácias, número 78, testemunhou o crescimento das crianças, as festas de aniversário, os natais em família, as formaturas, os casamentos. Foi ali que Lourdes e Antônio envelheceram juntos, vendo os filhos seguirem seus caminhos e os netos chegarem, trazendo nova vida às tardes de domingo. Carlos seguiu para São Paulo após se formar em engenharia, visitando a família apenas em datas especiais. Márcia, por outro lado, permaneceu no Rio, casando-se com Ricardo, um advogado ambicioso que rapidamente ascendeu em um grande escritório da cidade. O casal tinha uma vida confortável, mas sempre ocupada demais para visitas frequentes aos pais de Márcia. Quando Antônio adoeceu em 2017, foi na sala daquela casa que montaram um pequeno quarto hospitalar, permitindo que ele passasse seus últimos meses cercado pelas memórias de uma vida bem vivida. Lourdes cuidou dele com devoção, administrando medicamentos, preparando suas refeições favoritas nos dias bons, segurando sua mão nas noites de dor. Após a partida de Antônio, muitos esperavam que Lourdes se entregasse à solidão e à tristeza. Mas a mesma força que a sustentara durante toda a vida manifestou-se novamente. Reorganizou a casa, voltou a frequentar o grupo de terceira idade da paróquia local, retomou antigos hobbies como o crochê e a leitura, adaptou-se à vida sem seu companheiro de décadas, encontrando um novo ritmo para seus dias. Zefa, uma senhora nordestina de sorriso largo e mãos trabalhadoras, vinha 3 vezes por semana para ajudar com a limpeza mais pesada e fazer companhia. Os vizinhos, seu Joaquim e Dona Teresa, passavam quase diariamente para um café e uma conversa. Dr. Paulo, médico da família há mais de 20 anos, fazia visitas mensais para acompanhar a pressão e o coração que, apesar da idade, mantinha-se forte. Lourdes tinha construído ao longo dos anos uma rede de apoio que lhe permitia manter sua independência, mesmo com as limitações naturais da idade. Sua mente continuava ágil, sua memória preservada guardava histórias de 3 gerações. Sabia administrar seu dinheiro, a modesta pensão deixada por Antônio e suas economias de uma vida inteira. Por isso, a súbita insistência de Márcia e Ricardo em assumir o controle de sua vida a pegou desprevenida. As visitas, antes raras, tornaram-se frequentes nos últimos meses. Perguntas sobre documentos, contas bancárias e escrituras começaram a surgir em meio às conversas aparentemente casuais. Naquela tarde, após a saída tempestuosa da filha e do genro, Lourdes permaneceu imóvel em sua cadeira de balanço por longos minutos. Pela janela, observava o pequeno jardim que cultivava com carinho, as roseiras que Antônio plantara, os lírios que floresciam a cada primavera
o pé de jasmim cujo perfume invadia a casa nas noites de verão. Como poderiam pensar que ela abandonaria tudo isso? Como sua própria filha não conseguia entender que aquelas paredes guardavam mais do que objetos, guardavam a essência de sua existência. Lourdes suspirou profundamente, sentindo o peso dos seus 83 anos. Mas em seu íntimo, sabia que a idade avançada não significava incapacidade. Havia enfrentado desafios muito maiores ao longo de sua jornada. E este, talvez o último grande embate de sua vida, não seria diferente. Com determinação renovada, levantou-se e caminhou lentamente até o telefone. Era hora de buscar ajuda. Nas semanas que se seguiram ao confronto, a casa na Rua das Acácias tornou-se palco de uma guerra silenciosa. Márcia intensificou suas visitas, sempre acompanhada por Ricardo, trazendo documentos para assinatura, insistindo em consultas médicas não solicitadas, questionando cada decisão de Lourdes. Mãe, o Dr. Henrique é especialista em geriatria, muito melhor que o Dr. Paulo. Ele pode avaliar melhor suas condições, argumentava Márcia enquanto dirigia até a clínica particular no Leblon, ignorando os protestos de Lourdes. Tenho acompanhamento médico há anos, filha. O Dr. Paulo conhece meu histórico, sabe do que preciso, respondia Lourdes, observando pela janela do carro as ruas familiares de seu bairro ficarem para trás. O consultório era impecável, com móveis modernos e uma recepcionista que sorria demais. Dr. Henrique, um homem de meia idade com óculos de armação cara, recebeu-as com cordialidade estudada. Para a surpresa de Lourdes, Márcia entrou na consulta, sentando-se ao lado dela como se fosse uma criança incapaz de se comunicar. Dona Lourdes tem apresentado episódios de confusão mental, explicou Márcia antes mesmo que o médico fizesse qualquer pergunta. Semana passada esqueceu onde guardou os remédios, e outro dia a encontrei tentando ligar para meu pai, que já faleceu. Lourdes sentiu o rosto queimar de indignação. Isso não é verdade. Estava procurando um número antigo na agenda e passei pela letra A, onde estava o contato do seu pai. Em nenhum momento tentei ligar para ele. O médico observava a interação com interesse clínico, fazendo anotações em seu tablet. Após uma série de perguntas direcionadas mais a Márcia do que à própria Lourdes, solicitou exames e sugeriu uma avaliação neuropsicológica completa. Precisamos descartar qualquer início de demência ou Alzheimer, concluiu, entregando as requisições para Márcia, como se Lourdes fosse invisível. Enquanto isso, recomendo supervisão constante. Ao saírem do consultório, Lourdes segurou o braço da filha com firmeza surpreendente. Por que está fazendo isso, Márcia? Por que está tentando me fazer parecer incapaz? Por um breve momento, algo parecido com culpa passou pelos olhos da filha, logo substituído por uma expressão de determinação. Estou cuidando de você, mãe. É o que papai gostaria que eu fizesse. Nos dias seguintes, Lourdes percebeu mudanças sutis em sua rotina. Zefa, sua fiel ajudante, foi dispensada sem consulta prévia, substituída por uma cuidadora indicada por Ricardo, uma mulher séria chamada Solange, que mais vigiava do que cuidava. Dona Márcia achou melhor assim, explicou Solange quando Lourdes questionou a mudança. Zefa já estava muito idosa para dar conta do serviço. Inundo. O telefone fixo, que antes ficava na mesinha da sala, foi misteriosamente transferido para o quarto de hóspedes, dificultando o acesso de Lourdes. Seu celular antigo foi substituído por um modelo mais moderno, com teclas minúsculas que seus dedos artríticos mal conseguiam pressionar. As visitas dos vizinhos tornaram-se menos frequentes. Quando Lourdes perguntou a seu Joaquim o motivo, ele pareceu constrangido. Sua filha nos disse que a senhora precisa de descanso, dona Lourdes, que muitas visitas podem ser cansativas na sua idade. Lentamente, Lourdes viu-se isolada em sua própria casa. As chaves, que sempre ficavam penduradas próximo à porta, desapareceram. A correspondência, antes deixada sobre a mesa da entrada, agora era recolhida diretamente por Márcia ou Ricardo. Uma tarde, enquanto Solange estava ocupada na cozinha, Lourdes aproveitou o momento de privacidade para vasculhar a gaveta da escrivaninha, onde guardava seus documentos importantes. Com crescente alarme, percebeu que vários papéis estavam faltando. A escritura da casa, extratos bancários recentes e até mesmo a procuração que havia assinado para Márcia há alguns anos, limitada apenas a questões médicas em caso de emergência. O coração de Lourdes acelerou.
A realidade da situação começava a se desenhar com clareza assustadora. Não se tratava apenas de preocupação excessiva. Havia um plano em andamento para tomar o controle de sua vida e de seus bens. Naquela noite, deitada em sua cama, Lourdes ouviu vozes vindas da sala. Márcia e Ricardo conversavam em tom baixo, claramente tentando não serem ouvidos. O Dr. Henrique disse que precisamos de mais alguns exames para comprovar a incapacidade, sussurrou Ricardo. Sem isso, o processo de interdição pode ser contestado. Ela está cada vez mais desconfiada, respondeu Márcia. Ontem me perguntou sobre os documentos da casa. Mantenha-a ocupada. Leve-a para passar o fim de semana na nossa casa. Enquanto isso, posso adiantar algumas coisas aqui. Lourdes sentiu um frio percorrer sua espinha. Interdição. A palavra ecoou em sua mente como uma sentença. Conhecia bem o significado. Seria declarada legalmente incapaz. Perderia o direito de administrar sua própria vida. Suas decisões não teriam mais valor. Fechou os olhos com força, sentindo lágrimas quentes escorrerem por suas faces enrugadas. Como havia chegado a este ponto? Como sua própria filha, a menina que embalara em seus braços, que ensinara a dar os primeiros passos, podia agora conspirar para tirar-lhe a dignidade que construíra ao longo de toda uma vida. Mas a mesma força que a sustentara nos momentos mais difíceis, a perda dos pais, as dificuldades financeiras no início do casamento, a doença de Antônio, manifestou-se novamente. Lourdes secou as lágrimas e respirou fundo. Não seria vítima passiva deste plano. Na manhã seguinte, quando Márcia chegou propondo o tal fim de semana em sua casa, Lourdes surpreendeu a filha com sua aparente docilidade. Acho uma ótima ideia, filha. Faz tempo que não passo um tempo com você e com as crianças. Márcia mal conseguiu disfarçar o alívio. Ótimo, mãe. Vou ajudá-la a arrumar uma mala pequena. Enquanto a filha separava algumas roupas, Lourdes aproveitou para pegar discretamente seu caderno de endereços e o cartão do centro de referência do idoso que Dr. Paulo havia lhe dado meses atrás, apenas por precaução, como ele dissera. Escondeu-os na bolsa que sempre carregava consigo, junto com a caderneta da poupança que mantinha em segredo, uma reserva que Antônio insistira que ela mantivesse separada das contas principais. Nunca se sabe o que o futuro reserva, Lourdes, ele costumava dizer. É bom ter um porto seguro que só você conhece. A sabedoria daquelas palavras agora se revelava com clareza cristalina. O apartamento de Márcia e Ricardo no Flamengo era espaçoso e elegante, decorado com móveis modernos e obras de arte cuidadosamente selecionadas. Os netos de Lourdes, Júlia, de 17 anos, e Pedro, de 14, receberam a avó com abraços entusiasmados, mas logo voltaram para seus quartos, absorvidos por seus smartphones e videogames. As crianças têm muitas atividades e estudos, justificou Márcia, quando Lourdes comentou sobre a ausência dos netos durante o jantar. O vestibular está chegando para Júlia, e Pedro tem campeonato de natação. Lourdes assentiu, compreensiva. Observava atentamente a dinâmica daquela casa, tão diferente da sua. Aqui, as refeições eram rápidas, as conversas superficiais, cada membro da família mergulhado em seu próprio mundo. Sentia falta do calor de sua casa, das paredes que guardavam histórias, do jardim que cultivava com tanto carinho. Na manhã seguinte, aproveitando que todos haviam saído, Márcia para o trabalho na galeria de arte que administrava, Ricardo para o escritório e as crianças para a escola, Lourdes finalmente teve a oportunidade que esperava. Com cuidado para não despertar a atenção de Solange, que a acompanhara até ali e agora assistia televisão na sala, dirigiu-se ao telefone fixo no escritório de Ricardo. Com dedos trêmulos, discou o número do centro de referência do idoso que guardara em sua bolsa. Após alguns toques, uma voz feminina e acolhedora atendeu. Centro de referência do idoso, bom dia. Em que posso ajudar? Bom dia. A voz de Lourdes saiu baixa, quase um sussurro. Meu nome é Maria de Lourdes Santos. Preciso de ajuda. Nos 40 minutos seguintes, Lourdes relatou sua situação. As tentativas de venda da casa, os documentos desaparecidos, as consultas médicas forçadas, o isolamento gradual e a conversa que ouvira sobre o processo de interdição. A assistente social do outro lado da linha, doutora Cláudia Mendes, ouviu atentamente, fazendo perguntas pontuais e tomando notas. Dona Lourdes,
O que está descrevendo configura um possível caso de violência patrimonial e psicológica contra o idoso, explicou Cláudia com voz calma, mas firme. A senhora gostaria de registrar uma denúncia formal? Lourdes hesitou. Denunciar a própria filha era um passo drástico, algo que jamais imaginara fazer, mas compreendia que estava em jogo não apenas seu patrimônio, mas sua dignidade e autonomia. Sim, respondeu finalmente. Quero preservar meus direitos. Cláudia explicou os procedimentos. Uma equipe multidisciplinar faria uma visita domiciliar para avaliar a situação, um relatório seria elaborado e medidas protetivas poderiam ser implementadas se necessário. Também recomendou que Lourdes procurasse a Defensoria Pública para orientação jurídica. A senhora tem algum lugar seguro para ficar enquanto isso? Perguntou Cláudia. Tenho minha casa, respondeu Lourdes com determinação. Só preciso voltar para ela. Ao desligar, Lourdes sentiu um misto de alívio e apreensão. Havia dado o primeiro passo, mas sabia que o caminho seria difícil. Precisava agora de aliados mais próximos, pessoas que pudessem testemunhar sua lucidez e capacidade. Naquela tarde, quando Júlia voltou da escola, Lourdes encontrou a neta sozinha na cozinha, preparando um lanche. Vovó, quer um sanduíche também? Ofereceu a jovem com um sorriso. Adoraria, querida, respondeu Lourdes, sentando-se à mesa. Observou a neta por alguns instantes. Os cabelos negros presos em um rabo de cavalo, os olhos vivos e inteligentes, tão parecidos com os de Márcia na mesma idade. Júlia, posso te fazer uma pergunta? Claro, vovó. O que sua mãe e seu pai têm dito sobre mim? Sobre minha saúde, sobre minha casa? Júlia parou o que estava fazendo, visivelmente desconfortável. Bem, eles disseram que a senhora não está mais em condições de morar sozinha, que tem tido alguns problemas de memória. Lourdes assentiu lentamente. E você acredita nisso? A jovem hesitou, olhando para a avó com atenção. Não sei, vovó. A senhora parece a mesma de sempre para mim. Nas últimas vezes que visitei sua casa, a senhora me contou histórias do vovô, me mostrou como fazer aquele bolo de laranja, lembrou até do nome do meu primeiro namorado que eu já tinha esquecido. Lourdes sorriu, tomando as mãos da neta entre as suas. Júlia, preciso que você saiba de algo importante. Sua mãe e seu pai estão tentando tomar minha casa e meus bens. Querem me declarar incapaz de cuidar de mim mesma. Os olhos da jovem se arregalaram. Mas isso não é verdade. A senhora é totalmente lúcida. Eu sei, querida. Mas eles estão determinados. E eu preciso de ajuda para proteger o que é meu por direito. Naquela conversa franca, avó e neta fortaleceram um laço que transcendia gerações. Júlia prometeu apoio, oferecendo-se para testemunhar sobre a lucidez da avó se necessário. Também se comprometeu a visitar mais frequentemente a casa de Lourdes quando ela retornasse, criando assim uma rede de proteção adicional. No domingo à tarde, quando Ricardo anunciou que levariam Lourdes de volta para casa, ela notou algo diferente em seu comportamento. Uma certa pressa, um nervosismo mal disfarçado. Arrumamos algumas coisas na sua casa, dona Lourdes, comentou ele durante o trajeto, para facilitar sua movimentação. Esperamos que goste das mudanças. Lourdes apenas assentiu, mantendo para si suas suspeitas. Ao chegarem à Rua das Acácias, a primeira coisa que notou foram as cortinas novas nas janelas frontais, pesadas e escuras, bloqueando a luz natural que tanto apreciava. Dentro, mais surpresas. Móveis rearranjados, objetos pessoais guardados em caixas, fotografias antigas removidas das paredes. Achamos melhor simplificar o ambiente, explicou Márcia, guiando a mãe pela sala modificada. Menos coisas para limpar, menos obstáculos para a senhora se movimentar. Lourdes percorreu a casa lentamente, absorvendo cada mudança, cada pequena violação de seu espaço. No escritório que fora de Antônio, agora transformado em um quarto de hóspedes, segundo Márcia, notou a ausência da escrivaninha onde guardava documentos importantes. No lugar, uma cama de solteiro e uma cômoda simples. Onde estão as coisas que estavam aqui? Perguntou, mantendo a voz controlada. Organizamos tudo, mãe. Não se preocupe, respondeu Márcia rapidamente. Agora temos que ir. Solange ficará com a senhora, como combinamos. Assim que Márcia e Ricardo partiram, Lourdes sentou-se em sua cadeira de balanço, observando a casa que mal reconhecia. Mas em vez de desespero, sentia uma determinação crescente. Amanhã seria um novo dia,
e ela estava pronta para lutar. Na manhã seguinte, Lourdes acordou antes do amanhecer, movendo-se silenciosamente para não despertar Solange, que dormia no quarto ao lado. Dirigiu-se à cozinha. Preparou um café forte, como fazia há décadas, e sentou-se à mesa para organizar seus pensamentos e planejar seus próximos passos. O primeiro raio de sol entrava pela janela, quando ouviu batidas discretas na porta dos fundos. Era Zefa, sua antiga ajudante, com expressão preocupada no rosto marcado pelo tempo. Dona Lourdes, graças a Deus a senhora está bem, exclamou em voz baixa, abraçando a patroa e amiga de tantos anos. Fiquei tão preocupada quando aquela moça me disse que a senhora não precisava mais de mim. Entre, Zefa, entre, convidou Lourdes, verificando se Solange ainda dormia. Temos muito o que conversar. Nos 40 minutos seguintes, enquanto compartilhavam o café da manhã, Lourdes relatou tudo o que estava acontecendo. Zefa ouvia com crescente indignação, confirmando as suspeitas de Lourdes com informações adicionais. Dona Márcia veio aqui várias vezes enquanto a senhora estava na casa dela, revelou. Ela e o marido levaram muitas coisas em caixas, documentos, joias, até aquele relógio de parede que era do seu Antônio. Lourdes sentiu o coração apertar, mas manteve a compostura. Zefa, preciso de sua ajuda. Você testemunharia sobre minha condição mental se necessário? Sobre minha capacidade de administrar minha vida e minha casa? Claro que sim, Dona Lourdes. A senhora tem mais juízo que muita gente jovem por aí. Nunca vi a senhora confusa ou desorientada em todos esses anos. Aquela conversa foi apenas o começo. Nos dias seguintes, Lourdes implementou seu plano de resistência com paciência e astúcia. Quando Solange saía para fazer compras, aproveitava para contatar outros aliados, vizinhos, antigos amigos, o padre da paróquia que frequentava há décadas. Seu Joaquim e Dona Teresa, vizinhos de longa data, ficaram horrorizados ao saber o que estava acontecendo. Sempre soubemos que havia algo estranho nessa história de a senhora precisar de tanto cuidado, comentou Teresa. A senhora sempre foi tão independente, tão lúcida. O padre Antônio, que conhecia Lourdes desde que assumira a paróquia 15 anos antes, ofereceu não apenas apoio espiritual, mas também prático. Conheço uma advogada que trabalha com direitos dos idosos, informou. Vou colocá-la em contato com a senhora. Doutora Beatriz Mendonça, a advogada indicada pelo padre, visitou Lourdes em um horário estratégico, quando sabia que Solange estaria fora. Alta, de cabelos grisalhos e olhar perspicaz, ouviu atentamente o relato de Lourdes. O que estão fazendo configura abuso patrimonial e psicológico contra o idoso, Dona Lourdes, explicou com franqueza. Temos base legal sólida para impedir qualquer tentativa de interdição injustificada e recuperar os bens que foram removidos sem seu consentimento. Com a orientação da advogada, Lourdes começou a reunir provas. Fotos dos espaços modificados da casa, depoimentos escritos de vizinhos e amigos, registros de suas atividades diárias demonstrando autonomia e lucidez. Beatriz também a ajudou a redigir uma notificação extrajudicial, alertando Márcia e Ricardo sobre as consequências legais de suas ações. Isso pode fazer com que recuem quando perceberem que a senhora está ciente de seus direitos e disposta a defendê-los, explicou. Paralelamente, Lourdes mantinha contato regular com Cláudia, a assistente social do Centro de Referência do Idoso. A visita domiciliar foi agendada estrategicamente para um horário em que Solange estaria presente, permitindo que a equipe multidisciplinar observasse a dinâmica estabelecida na casa. Naquele dia, quando a campainha tocou anunciando a chegada da equipe, composta por Cláudia, uma psicóloga e um médico geriatra, Lourdes sentiu uma mistura de nervosismo e alívio. Finalmente, profissionais imparciais avaliariam sua situação. Bom dia, Dona Lourdes, cumprimentou Cláudia com um sorriso caloroso. Viemos conversar um pouco com a senhora, conforme combinamos. Solange, visivelmente desconfortável com a presença inesperada, tentou interferir. A Dona Márcia não me avisou sobre esta visita. Acho melhor ligarmos para ela antes. Não é necessário, respondeu Lourdes com firmeza surpreendente. Esta é minha casa, e estas pessoas são minhas convidadas. A avaliação durou cerca de 2 horas. Lourdes respondeu a perguntas sobre sua rotina. Demonstrou como administrava seus medicamentos. Discutiu eventos atuais, recordou detalhes de seu passado.
O médico realizou testes cognitivos, enquanto a psicóloga observava suas reações emocionais e capacidade de comunicação. A senhora tem uma mente admirável, Dona Lourdes, comentou o Dr. Renato, o geriatra, ao finalizar os testes. Sua memória e capacidade de raciocínio estão perfeitamente preservadas para alguém de sua idade. Enquanto a equipe se preparava para sair, Cláudia tomou Lourdes pelo braço, afastando-se discretamente dos outros. Nosso relatório será conclusivo quanto à sua capacidade, Dona Lourdes. Isso deve impedir qualquer tentativa de interdição. Quanto às questões patrimoniais, continuaremos acompanhando e daremos todo o suporte necessário. Aquela visita marcou um ponto de virada. O relatório oficial do Centro de Referência do Idoso, somado à notificação extrajudicial preparada por doutora Beatriz, criou uma barreira de proteção ao redor de Lourdes. Mas ela sabia que a batalha ainda não estava completamente vencida. Uma semana depois, Márcia apareceu sozinha, sem o habitual acompanhamento de Ricardo. Seu semblante estava diferente, menos autoritário, mais hesitante. Mãe, precisamos conversar, anunciou, sentando-se no sofá da sala. Lourdes observou a filha com atenção. Havia algo em seus olhos. Culpa, talvez? Ou apenas preocupação com as possíveis consequências de seus atos? Estou ouvindo, Márcia, respondeu calmamente, acomodando-se em sua cadeira favorita. Recebemos uma notificação da sua advogada, começou Márcia, evitando o olhar direto da mãe. E também fomos informados sobre a visita do Centro de Referência do Idoso. Sim, eu sei. Fui eu quem solicitou ambos. Márcia pareceu surpresa com a franqueza da mãe. Por que não conversou comigo primeiro? Somos família. Poderíamos ter resolvido isso entre nós. Lourdes sentiu uma pontada de tristeza, mas manteve a voz firme. Tentei conversar, Márcia. Disse claramente que não queria vender minha casa, que estava bem vivendo aqui. Foi você quem não me ouviu. Foi você quem começou a tomar decisões por mim, como se eu já não existisse. Um silêncio pesado instalou-se entre mãe e filha. Lá fora, o canto dos pássaros no jardim parecia amplificar a tensão do momento. Eu só queria o melhor para você, murmurou Márcia finalmente. Não, filha. Você queria o que achava mais conveniente para você. Corrigiu Lourdes com gentileza, mas sem hesitação. Há uma grande diferença. O outono já coloria as ruas do Rio de Janeiro, quando a vida de Lourdes finalmente retomou seu curso natural. A casa, na Rua das Acácias, voltou a ser o refúgio acolhedor de sempre. Cortinas leves permitiam a entrada da luz solar, fotografias antigas retornaram às paredes, o aroma de café fresco e pão caseiro novamente preenchia a cozinha nas manhãs. Solange havia partido, substituída pela fiel Zefa, que agora vinha 5 vezes por semana, não apenas para ajudar com as tarefas domésticas, mas também para fazer companhia à amiga. Os vizinhos voltaram a frequentar a casa para os tradicionais cafés da tarde, trazendo notícias do bairro e histórias para compartilhar. A tentativa de interdição nunca se concretizou. O relatório conclusivo do Centro de Referência do Idoso, somado à mobilização de doutora Beatriz e ao apoio de amigos e vizinhos, criou uma rede de proteção sólida ao redor de Lourdes. Os documentos removidos foram devolvidos, embora algumas joias e objetos de valor sentimental ainda estivessem desaparecidos. A relação com Márcia, no entanto, permanecia frágil. As visitas da filha tornaram-se raras e tensas, marcadas por conversas superficiais e sorrisos forçados. Ricardo não mais acompanhava na esposa nessas ocasiões, uma ausência que, ironicamente, trazia certo alívio a Lourdes. Foi numa tarde ensolarada de maio, quando Lourdes podava suas roseiras no jardim da frente, que a reconciliação começou a tomar forma. Um carro estacionou em frente à casa, e dela desceu não Márcia, mas Júlia, a neta adolescente. "Vovó!" exclamou a jovem, correndo para abraçar a avó. "Vim passar a tarde com a senhora se não se importar." Lourdes sentiu o coração aquecer com aquela presença inesperada. "Claro que não me importo, meu amor. Sua companhia é sempre bem-vinda." Enquanto preparavam juntas um bolo de laranja, receita que Lourdes ensinara à neta meses antes, Júlia finalmente abordou o assunto que pairava como uma sombra entre elas. "Vovó, mamãe não sabe que estou aqui", confessou, mexendo a massa com vigor. "Ela e papai têm discutido muito ultimamente. Sobre a senhora, sobre a casa, sobre... tudo." Lourdes assentiu, dando tempo para que a neta continuasse.
Ontem à noite ouvi mamãe chorando no quarto. Ela disse ao papai que sente sua falta, que está arrependida, mas não sabe como consertar as coisas. Aquelas palavras tocaram Lourdes profundamente. Apesar de tudo, Márcia ainda era sua filha, a menina que embalara em seus braços, a jovem cujos sonhos apoiara, a mulher que, apesar dos erros, carregava em si valores que ela e Antônio haviam plantado. O orgulho é um companheiro perigoso, Júlia, comentou Lourdes, colocando a forma no forno. Às vezes nos impede de estender a mão quando mais precisamos. Nas semanas seguintes, Júlia tornou-se uma presença constante na casa da avó. Trazia lições de casa para fazer sob a supervisão de Lourdes. Pedia conselhos sobre questões adolescentes. Ouvia com genuíno interesse as histórias do passado. E, sem que ninguém precisasse dizer, servia como uma ponte silenciosa entre mãe e filha. Foi através de Júlia que Lourdes soube da separação de Márcia e Ricardo. Papai saiu de casa há 2 semanas, contou a neta durante uma de suas visitas. Mamãe descobriu que ele tinha outras intenções com a venda da sua casa. Algo sobre investimentos arriscados que ele fez e deram errado. A notícia não surpreendeu completamente Lourdes. Sempre desconfiara das verdadeiras motivações de Ricardo, percebendo nele uma ambição que frequentemente ofuscava valores mais importantes. Numa tarde chuvosa de junho, quando Lourdes menos esperava, a campainha tocou. Ao abrir a porta, encontrou Márcia parada sob um guarda-chuva. Os olhos vermelhos de quem havia chorado recentemente. "Posso entrar, mãe?" perguntou com voz trêmula. Sem palavras, Lourdes abriu os braços e a filha se lançou neles como fazia quando criança após um pesadelo. Ali, no corredor de entrada da casa que quase perdeu, Lourdes segurou sua filha enquanto ela chorava, libertando meses de tensão, culpa e arrependimento. Sentadas na sala, com xícaras de chá quente para aquecer o momento frio, mãe e filha finalmente tiveram a conversa que tanto precisavam. "Eu estava errada, mãe", admitiu Márcia, enxugando as lágrimas. "Tão errada. Deixei Ricardo me convencer de que estávamos agindo pelo seu bem, quando na verdade eram os interesses dele que estavam em jogo", completou Lourdes suavemente. Márcia assentiu, envergonhada. Ele tinha feito investimentos ruins. Perdeu muito dinheiro. Viu na venda da sua casa uma forma de recuperar o que perdeu. E eu permiti que isso acontecesse. Traí sua confiança. Tentei tirar sua autonomia. Quase destruí nossa família. O importante é que percebeu antes que fosse tarde demais, consolou Lourdes, segurando as mãos da filha. "Todos cometemos erros, Márcia. O que define nosso caráter é como lidamos com eles depois." Aquela conversa marcou o início de uma nova fase na relação entre mãe e filha. Não foi uma reconciliação instantânea. Feridas profundas precisam de tempo para cicatrizar completamente. Mas a cada visita, a cada almoço de domingo retomado, a cada pequeno gesto de cuidado genuíno, os laços se fortaleciam novamente. Márcia tornou-se uma aliada na preservação da autonomia da mãe. Ajudou a implementar pequenas adaptações na casa para garantir maior segurança. Barras de apoio no banheiro, melhor iluminação nos corredores, um sistema de alarme simplificado, sempre consultando Lourdes antes de qualquer mudança. Em uma manhã ensolarada de setembro, enquanto tomavam café no jardim, Lourdes surpreendeu a filha com uma proposta. "Estive pensando, Márcia. Esta casa é grande demais para mim sozinha. O que acha de você e as crianças virem morar aqui?" Márcia olhou para a mãe com surpresa. "Morar aqui? Mas mãe, depois de tudo o que aconteceu, justamente por tudo o que aconteceu", interrompeu Lourdes com um sorriso sereno. "Esta casa foi construída para abrigar uma família. Seu pai e eu sempre sonhamos em ver netos e bisnetos correndo por estes cômodos. Além disso, seria bom ter companhia, e você economizaria com o aluguel enquanto reorganiza sua vida." A proposta foi aceita com emoção e gratidão. Em poucas semanas, a casa na Rua das Acácias ganhou nova vida com a presença de Márcia, Júlia e Pedro. Os cômodos vazios encheram-se de vozes, risos e até mesmo discussões ocasionais, sinais saudáveis de uma família em reconstrução. Para Lourdes, aquela nova configuração representava o melhor dos mundos. Mantinha sua autonomia e dignidade. Continuava em seu lar querido, mas agora com a segurança e o prazer da companhia familiar. Para Márcia, era uma oportunidade de redenção, de reconstruir a relação com a mãe,
e ensinar aos filhos, através do exemplo, valores como respeito, dignidade e o verdadeiro significado de cuidar. Numa tarde de domingo, enquanto a família reunida almoçava sob a sombra da jabuticabeira no quintal, Lourdes observava com contentamento o movimento ao seu redor. Márcia servindo a salada, Pedro contando animadamente sobre seu novo projeto escolar, Júlia mostrando à avó fotos em seu celular, Zefa trazendo mais uma travessa de arroz à mesa. Naquele momento, sentiu uma presença familiar, quase como se Antônio estivesse ali, sorrindo com aprovação. Fechou os olhos brevemente, agradecendo silenciosamente pela força que a sustentara durante os momentos difíceis, pela sabedoria para lutar por seus direitos, sem perder a capacidade de perdoar, pela vida que, mesmo em sua etapa final, continuava a oferecer lições e alegrias. A luta pela dignidade e autonomia na velhice não tinha sido fácil, mas cada passo daquele caminho difícil havia valido a pena, porque, ao final, não se tratava apenas de uma casa ou de bens materiais. Tratava-se do direito fundamental de continuar sendo o protagonista de sua própria história até o último capítulo. Queridos ouvintes, esperamos que esta história tenha tocado seus corações e inspirado reflexões sobre o respeito e a dignidade que devemos aos nossos idosos. Se você gostou desta narrativa, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Suas interações nos ajudam a continuar trazendo histórias que emocionam e transformam. Até a próxima!